Poucos nomes nas Escrituras despertam tanta curiosidade quanto o de Salomão. Rei de Israel, filho do lendário Davi, herdeiro de um trono marcado por guerras e profecias, Salomão ascendeu não apenas como monarca, mas como símbolo de sabedoria, poder espiritual e mistérios não resolvidos. Sua trajetória fascina estudiosos, inquieta teólogos e levanta questionamentos até hoje. Como o homem mais sábio que já viveu se perdeu nas sombras do próprio coração. Como alguém escolhido por Deus acabou envolvido com 72 demônios e um anel com selo espiritual. E o mais desconcertante, será que a construção do Templo de Jerusalém envolveu forças ocultas que ninguém ousa mencionar? Salomão não começou sua história nas trevas. Sua ascensão foi marcada por um momento raro nas Escrituras, um encontro direto com Deus em sonho. Após oferecer 1000 holocaustos sobre o altar de Gibeão, o Senhor apareceu a ele e disse: "Pede o que quiseres que te dê." Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5. Não houve hesitação. Salomão não pediu glória, vitórias ou vingança. Pediu sabedoria, pediu discernimento, pediu o dom de governar o povo com justiça. Esse pedido comoveu o coração de Deus. E como resposta, o céu não apenas lhe concedeu sabedoria, mas também honra, riquezas e uma paz que reinaria em seus dias. Esse momento é o marco de uma promessa divina. Um pacto entre Deus e um rei que parecia compreender o peso de liderar com temor e reverência. E o povo viu isso. De todas as nações vinham homens para ouvi-lo. Os reinos do mundo reconheciam nele algo que não se encontrava em reis comuns. Seu trono era mais do que ouro e madeira de cedro. Era sustentado por conselhos que penetravam a alma. Ele ouvia causas, julgava com equidade, e sua fama se espalhava como fogo em campo seco. Era como se o próprio Espírito de Deus habitasse sobre ele. Entre as histórias mais conhecidas, o julgamento entre duas mulheres que disputavam um bebê se tornou símbolo da sua sabedoria sobrenatural. Diante do impasse, ordenou que a criança fosse dividida ao meio. O grito desesperado da verdadeira mãe o revelou. Não era apenas um teste de inteligência, mas de discernimento espiritual. Salomão sabia onde residia a essência do amor. E isso o tornava temido, admirado, respeitado. No entanto, a glória que cercava Salomão era, ao mesmo tempo, um perfume doce e um veneno invisível. A sabedoria, quando mal direcionada, pode se tornar presunção. O discernimento, quando misturado, a vaidade pode levar à autossuficiência. E foi aí que algo começou a mudar. Lentamente, quase imperceptivelmente, as decisões de Salomão começaram a se moldar mais pelo que agradava ao coração humano do que pela vontade eterna do Senhor. As alianças políticas, que em outro tempo teriam sido consultadas diante do altar, passaram a ser feitas com base em estratégias de reinos. Salomão construiu um império, mas a que custo? As alianças com Egito, Tiro e outras nações vinham acompanhadas de mulheres e com elas costumes, rituais e deuses estrangeiros. Era como se os portões do palácio, antes consagrados ao Deus de Israel, começassem a ser abertos lentamente para ideias que jamais deveriam atravessar os limiares da aliança sagrada. O discernimento que outrora julgava entre duas mães, agora hesitava diante do fascínio do poder político. E a glória recebida como dom começou a se misturar ao orgulho cultivado com silêncio. Apesar disso, o povo ainda o reverenciava. Aos olhos da multidão, tudo parecia perfeito. O templo estava sendo projetado, os planos divinos avançavam, e a imagem de Salomão como rei ungido permanecia intocada. Mas nos bastidores do espírito, algo já havia começado a se romper. A sabedoria que foi dada como dom de Deus deveria ser mantida com humildade e temor. Ao negligenciar isso,
Salomão começou a esquecer que não se pode governar o mundo espiritual com a lógica dos homens. E foi justamente essa sabedoria que o colocou diante de caminhos onde o discernimento humano não poderia guiá-lo. Enquanto erguia pilares de cedro e cobria o templo com ouro, o espírito do rei começava a buscar algo mais. Algo que não era suprido nem pela glória, nem pelo ouro, nem pelas palavras de admiração dos reis da terra. Essa busca o levaria a horizontes perigosos, onde o invisível se mistura com o oculto e onde o nome de Deus pode ser usado, mas não invocado em verdade. Salomão acreditava estar preparado para lidar com os segredos mais profundos do universo. E essa convicção seria a brecha por onde o engano encontraria espaço. A história do rei mais sábio do mundo estava prestes a atravessar os limites da revelação divina e entrar nas sombras da curiosidade proibida. A glória que o havia sustentado agora era o espelho que o fazia olhar para si com fascínio. E, onde há fascínio por si mesmo, há um passo para o esquecimento de quem é o verdadeiro rei sobre todos os tronos. O sopro da glória ainda estava presente, mas já não havia vento suficiente para apagar a centelha da vaidade. Salomão, o escolhido, estava prestes a abrir portas que jamais deveriam ser tocadas. E no silêncio crescente da voz de Deus, outras vozes começariam a sussurrar. 1000 mulheres, 1000 deuses. O início da desobediência. Entre o perfume da honra e o ouro do poder, Salomão se tornou o homem mais reverenciado de sua geração. Reis se curvavam diante de sua sabedoria e nações enviavam tributos ao seu trono. Mas a verdadeira decadência de um rei raramente começa com a queda. Ela costuma se anunciar sutilmente, vestida de promessas, adornada de alianças, disfarçada de boas intenções. E foi assim que o coração de Salomão começou a se inclinar, não de forma abrupta, mas por concessões pequenas e aparentemente inofensivas. As Escrituras são claras ao declarar que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Elas vinham do Egito, dos Moabitas, dos Amonitas, dos Edomitas, dos Sidônios e dos Heteus. O texto sagrado afirma: "E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai." Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 4. Essa ruptura não foi instantânea. Ela nasceu do acúmulo, da repetição silenciosa de decisões que priorizavam o político em detrimento do espiritual. Em vez de manter os limites que o Senhor estabeleceu, Salomão os estendeu para receber princesas em seu leito. Mulheres que traziam não apenas beleza e alianças, mas também deuses, crenças e rituais de outros reinos. Ao todo, foram 700 esposas princesas e 300 concubinas. Não eram números vazios, mas reflexos de um coração dividido, repartido entre o altar do Deus verdadeiro e os desejos de uma carne seduzida. E cada mulher, ao ser acolhida, trazia consigo um altar, uma imagem, um cântico estranho. O que era para ser apenas uma estratégia de paz tornou-se um exército silencioso de influência espiritual. Em pouco tempo, erguiam-se colinas com altares para Astarote, a deusa Sidônia, e para Moloque, a abominação dos amonitas. Sacrifícios que jamais foram ordenados por Deus passaram a queimar nas terras de Israel, com o consentimento do rei que havia pedido sabedoria. A idolatria não chegou com violência. Ela veio adornada com ouro, veludos e promessas de unidade entre os povos. Salomão, fascinado por tantas culturas, começou a permitir práticas que seu pai Davi jamais toleraria. A glória do trono deu lugar à diplomacia dos compromissos. E os compromissos, quando não filtrados pela verdade, se tornam laços invisíveis. A casa que um dia foi cheia da presença de Deus agora era povoada por símbolos estranhos.
As imagens tomaram os corredores. Os ídolos se assentaram onde antes havia oração. Com o tempo, Salomão não apenas permitiu, ele mesmo passou a participar. A mulher sunamita, por quem se encantou, o convenceu a realizar um ritual a Moloque, e o rei esmagou gafanhotos como oferenda, acreditando que isso traria prazer e aprovação da deusa pagã a quem ela servia. O mesmo homem que um dia julgou com justiça passou a sacrificar o discernimento em troca de prazer. E o coração, uma vez cheio do Espírito de Deus, começou a pulsar pelas batidas dos tambores estrangeiros. Não era mais o mesmo homem. As decisões já não eram movidas por temor, mas por desejo. A sabedoria, que outrora o levava a ver além das palavras, agora se calava diante de rostos bonitos e vozes suaves. O pecado, ao contrário do que muitos imaginam, nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra com doçura, até que o homem já não perceba mais que está preso. E foi assim que Salomão, sem perceber, começou a se tornar escravo daquilo que acreditava. Controlar, os sacerdotes que antes consultavam o rei passaram a se calar. Os profetas, que denunciavam os desvios, desapareceram dos registros nesse período. A idolatria não era mais segredo. Era visível, era pública, era normalizada. E Israel, seguindo o exemplo do seu líder, começou a adotar práticas similares. Um povo que nasceu da promessa estava sendo moldado por influências que desprezavam o Deus que os tirou do Egito. O mais preocupante não era apenas a adoração aos deuses estranhos, mas o fato de que ela acontecia paralelamente ao culto no templo do Senhor. Salomão não abandonou totalmente o Deus de Israel. Ele apenas o colocou ao lado de outros. O sincretismo foi a porta aberta para a destruição. O que deveria ser exclusivo tornou-se comum. O que era sagrado foi profanado por convivência. E o rei, ao tentar agradar a todos, perdeu a sensibilidade para discernir a quem realmente deveria se submeter. Esse processo é, talvez, uma das maiores advertências das Escrituras. Não foi uma batalha que destruiu Salomão. Não foi um inimigo estrangeiro, foi o próprio coração. As concessões internas que, somadas, o levaram a adorar deuses que exigiam sangue, sacrifícios e práticas contrárias à aliança do Sinai. A adoração a Moloque, que exigia crianças como oferendas, é o retrato final da degradação. O homem que um dia ouviu a voz de Deus, agora aceitava o choro de inocentes como música religiosa. E Deus viu tudo. O silêncio de Deus não era ausência, mas juízo. E no tempo certo, a resposta viria. Mas antes disso, Salomão ainda teria tempo de experimentar os efeitos espirituais da sua abertura ao oculto. Pois quando os altares foram compartilhados com outros deuses, o trono também passou a ser dividido com forças que jamais deveriam estar presentes. E o vazio que se instalou dentro do rei seria, em breve, preenchido por vozes que não vinham do céu. O silêncio de Deus e o eco dos espíritos. Houve um tempo em que Salomão entrava em seus aposentos e a presença de Deus o envolvia como um manto invisível. Era como se o céu respirasse ao seu lado e cada decisão que tomava estivesse mergulhada na luz do discernimento. Mas com o passar dos anos, algo começou a mudar. Não de forma abrupta, mas lenta, quase imperceptível, como a luz do entardecer que se esvai sem que se perceba a hora exata em que a noite caiu. Aquele que um dia ouviu a voz de Deus nitidamente, agora se via cercado por um silêncio incômodo. Os sonhos cessaram, as revelações diminuíram, o templo estava de pé, as ofertas continuavam, os rituais eram mantidos. Mas a glória havia se afastado. No trono, Salomão mantinha a aparência de domínio, mas por dentro algo estava inquieto, um vazio, um eco. A ausência da voz de Deus não deixou um espaço neutro.
Ela abriu um abismo, e onde Deus silencia, outras vozes começam a se aproximar. Vozes que não vêm com trovões, nem com relâmpagos, mas com sussurros, com sugestões, com convites disfarçados de sabedoria alternativa. Foi nessa atmosfera espiritual rarefeita que começaram a surgir estranhos relatos nos corredores do palácio. Um jovem servo que ajudava nos aposentos da corte apresentava um semblante exausto. Seus olhos estavam fundos, sua força murcha, sua pele pálida. Ele dizia acordar à noite com uma pressão sobre o peito, com uma presença invisível que lhe sugava a energia, a juventude, a própria vontade de viver. Os anciãos diziam que era enfermidade. Outros diziam que era fraqueza do espírito. Mas Salomão ouviu aquele relato com atenção incomum. Algo naquele relato ressoava com o que ele próprio sentia. Uma drenagem espiritual silenciosa, uma presença que não se nomeava, mas que rondava. O nome que surgiu foi Ornias, um espírito, um ser que vagava pela atmosfera invisível de Jerusalém, se alimentando da vitalidade dos jovens, especialmente dos servos do templo. Ele não gritava, não se manifestava com violência, apenas sugava, pouco a pouco, os que não estavam guardados. Um espírito parasita, faminto por energia humana. Salomão, já distante do altar da obediência, não reagiu com jejum e oração. Reagiu com investigação. Mandou buscar livros antigos, registros arcanos, textos escondidos entre os escribas. Vasculhou tradições deixadas por povos antigos e encontrou neles pistas sobre entidades similares, sobre formas de interação com o mundo invisível, sobre métodos de invocação e controle. Sua busca já não era mais por comunhão, mas por conhecimento. Um tipo de sabedoria que não vinha mais de cima, mas que ele acreditava poder extrair por suas próprias mãos. O palácio, antes adornado pela presença do Espírito de Deus, começou a ganhar salas reservadas, espaços selados onde ninguém entrava, exceto o rei e seus escribas mais íntimos. Salomão queria entender o mundo espiritual, mas sua abordagem já não era pela via da revelação, e sim da experimentação. Não era mais o profeta que esperava, era o estudioso que conduzia rituais, e foi nesse contexto, segundo antigos textos extrabíblicos, que uma figura apareceu. Um anjo. Os registros do chamado Testamento de Salomão descrevem esse momento como um encontro com Gabriel, o mesmo mensageiro celestial que anunciaria o nascimento do Messias séculos depois. Mas aqui, a presença não vem com boas novas, vem com um objeto, um anel, um selo com marcas sagradas, cuja autoridade permitiria a Salomão subjugar entidades espirituais. A entrega do anel é envolta em mistério. Alguns textos sugerem que foi uma concessão divina, outros que foi um teste. Mas uma coisa é certa, Salomão não hesitou em usá-lo. Assim que o anel tocou sua pele, Salomão ordenou a manifestação de Ornias, e o espírito se apresentou não com gritos, mas com um lamento sutil. Estava preso, sujeito à autoridade daquele selo. O rei havia conseguido o que desejava, controle, mas nem todo controle é um sinal de bênção. Às vezes, é uma exposição do estado do coração. Salomão, que antes discernia entre duas mães com sabedoria vinda dos céus, agora interrogava um espírito com base em conhecimentos que não haviam sido revelados por Deus. Ornias confessou que buscava os jovens, que sugava sua força e que era apenas um dentre muitos. Salomão, intrigado, perguntou quantos, e Ornias respondeu com relutância que havia outros, muitos outros. Nomes, rostos, formas, especialidades. Não era um único espírito isolado. Era uma legião oculta, à espreita. Salomão então quis saber mais. Queria entender, catalogar, classificar.
E o que era para ser um episódio isolado tornou-se o início de uma jornada perigosa. A partir daquele momento, o rei começou a invocar outros espíritos, um por um. Ele os chamava, os prendia com o anel, os interrogava, os registrava, perguntava suas funções, seus poderes, suas fraquezas. Os nomes eram escritos, as habilidades anotadas. Salomão estava formando um catálogo do inferno. E cada nova entidade capturada trazia mais fascínio, mais domínio, mais silêncio. Sim, o silêncio de Deus permanecia. E era como se esse silêncio alimentasse ainda mais a busca do rei. Se o céu não respondia, ele buscaria as profundezas. Órnias não era o único, havia dezenas. E mais tarde, ele descobriria que havia 72 nomes, 72 funções, 72 rostos do engano. Mas ainda não era hora de conhecê-los. Por ora, Salomão havia aberto apenas a primeira porta. E do outro lado dessa porta, uma sombra o aguardava, sorrindo, pois sabia que o maior engano que o inferno pode oferecer a um homem não é o terror, mas o poder. O selo brilhava. O rei sorria. Mas do lado de fora do palácio, as nuvens começavam a escurecer. O Deus que antes falava no silêncio, agora se calava em juízo. E o homem que dominava espíritos começava, sem perceber, a ser dominado por seu próprio desejo de saber Órnias, o primeiro demônio, e o selo do anel. O palácio já não era apenas o centro político de Israel. Aos olhos dos homens, era uma fortaleza dourada, símbolo de grandeza, sabedoria e domínio. Mas por trás das colunas de cedro e dos tapetes da Fenícia, entre as paredes espessas e as câmaras interiores, algo se transformava. O rei, outrora envolto pela glória do Deus de seus pais, agora caminhava entre segredos, sombras e vozes que nenhum outro homem ousava ouvir. A presença de Órnias no reino abriu um novo território espiritual para Salomão. Ele não era mais apenas o governante de um povo escolhido, mas um explorador de domínios que sequer os profetas haviam se atrevido a tocar. O selo que recebeu, segundo os antigos relatos, trazia em si uma marca celestial. Era circular, com inscrições misteriosas, e carregava um poder que os espíritos pareciam reconhecer. Nenhum deles ousava se aproximar enquanto o rei o mantinha em mãos. Órnias foi o primeiro a se manifestar sob o efeito do anel. Sua forma era descrita como mutável, capaz de assumir feições humanas à noite e de transformar-se em sombra ao amanhecer. Quando confrontado, não atacou. Gemeu, implorou e por fim falou. Disse que era um espírito destinado a vagar entre os homens, sugando o vigor da juventude, drenando energia daqueles que ainda tinham força e propósito. Revelou que atuava principalmente entre os servos, os simples, os sem cobertura espiritual. Salomão, fascinado, não demonstrou temor. Anotou tudo. Quis saber por que Órnias agia assim, de onde vinha seu poder, qual era seu nome original, a quem servia. O espírito respondeu com hesitação, como se estivesse sendo forçado a falar por uma autoridade que não compreendia, mas que era irresistível. O selo o aprisionava. Ele disse que não agia sozinho, que havia outros, muitos outros, cada um com uma função, cada um com uma natureza específica, cada um com uma fraqueza e uma hierarquia. A essa altura, Salomão já não estava apenas interrogando, estava organizando. Queria catalogar, mapear, compreender. A sabedoria que outrora o fazia discernir corações humanos agora era dirigida para decifrar os recessos mais profundos do mundo espiritual. Órnias revelou nomes, descreveu entidades. E Salomão, em vez de retroceder, sentiu que havia encontrado uma nova missão, dominar o invisível. E foi então
que surgiu o segundo. Outro espírito, depois um terceiro e mais outro. Um a um começaram a ser evocados sob o efeito do selo. Não vinham por vontade, mas por compulsão. O anel os obrigava. Alguns gritavam, outros choravam, alguns apenas sussurravam. Mas todos se curvavam, e cada nome era registrado com cuidado, cada habilidade descrita em detalhes. Salomão agora sabia quais espíritos causavam doenças, quais geravam discórdias, quais traziam loucura. Sabia quais habitavam o vento, quais vagavam pela noite, quais mergulhavam nos olhos dos que não vigiavam. O rei que um dia pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal, agora mergulhava no mal, tentando compreendê-lo com a frieza de um juiz. Mas o problema é que o mal não se deixa estudar sem deixar marcas. Ele observa quem o observa, ele toca quem tenta dominá-lo. Salomão mandou erguer uma câmara secreta abaixo do palácio. Era lá que interrogava os espíritos. Era lá que os mantinha sob controle. Acreditava que estava fazendo algo grande, talvez até nobre. Alguns textos posteriores sugerem que ele dizia estar conhecendo os inimigos de Deus para melhor combatê-los. Mas os métodos que usava não vinham da Torá, não vinham dos profetas. Vinham de grimórios, de fórmulas antigas, de tradições herdadas de povos que Israel deveria ter destruído. Entre os registros feitos por Salomão, o nome de Ornias aparece várias vezes. Ele se tornou uma espécie de intérprete, um guia entre o rei e os outros espíritos. Salomão passava horas em diálogo com ele, aprendendo estruturas, hierarquias, intenções. A essa altura, o selo havia se tornado mais do que um instrumento. Era símbolo de poder. E Salomão passou a usá-lo com frequência, em reuniões, em julgamentos, em sonhos. O selo o protegia, mas também o isolava, cada vez mais distante dos sacerdotes, dos profetas, da presença divina, cada vez mais mergulhado em um universo onde o bem e o mal não eram mais absolutos, mas peças em um tabuleiro que ele julgava controlar. E então veio o número. Ornias falou. Disse que havia uma estrutura antiga, um grupo composto por 72 espíritos, 72 nomes esquecidos pelo tempo, 72 seres que haviam participado da rebelião ancestral, quando os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, conforme descrito no livro de Gênesis. Espíritos que não pertenciam nem ao céu nem à terra. Estavam presos em uma existência intermediária, aguardando o juízo. Salomão escutava com atenção. Cada palavra de Ornias era recebida como revelação, mas não era. Era apenas informação, fria, sem temor. E o problema da informação sem temor é que ela se torna soberba. O rei queria conhecer cada um dos 72 e queria controlá-los. Foi nesse ponto que algo mudou dentro de Salomão. Antes, ele se via como servo de Deus. Agora, começava a se ver como legislador sobre o invisível. A linha entre o profeta e o feiticeiro começava a desaparecer. Ele não pronunciava encantamentos, não oferecia sacrifícios aos demônios, mas usava o nome de Deus para subjugá-los, como se o nome do Eterno fosse uma chave em suas mãos, e não uma presença diante da qual ele deveria se prostrar. Ornias foi apenas o primeiro, mas através dele, Salomão abriu um portal, um caminho sem volta. O selo funcionava, a autoridade era real, mas a origem da unção havia se esvaído. E quando um homem continua operando mesmo após a unção ter se retirado, ele se torna um risco para si mesmo e para todos ao seu redor. As câmaras espirituais foram se tornando mais profundas, os interrogatórios mais ousados, os textos mais antigos. E o silêncio de Deus, agora total, era preenchido por uma falsa sensação de progresso. Ornias,
o primeiro a se curvar, foi também o primeiro a rir, não com o som, mas com o olhar. Pois ele sabia que o controle que Salomão acreditava exercer era apenas a fachada de um laço que se estreitava dia após dia. E, acima das câmaras do palácio, os alicerces do templo já estavam sendo moldados. O lugar que seria chamado de o Casa de Deus, construído por mãos humanas, e talvez por outras que jamais deveriam ter sido invocadas, os 72 nomes da rebelião celestial. A câmara subterrânea que Salomão mandara construir, oculta sob os alicerces de sua casa, real, já não era apenas um local de observação. Tornara-se um trono nas trevas, um auditório do invisível. Ali, a luz fraca de lamparinas e sob o som abafado de cânticos distantes do templo, o rei mantinha longas sessões com os seres que, um a um, eram forçados a se curvar diante do selo que carregava em sua mão. Órnias havia sido o primeiro, mas apenas o início. A cada dia novos nomes eram revelados, novos rostos, novas vozes, novas histórias, entidades que se apresentavam sob ordens, mas jamais em reverência. E então, pela boca de um deles, veio a confirmação. Existia uma ordem secreta, composta por exatos 72 espíritos, 72 nomes inscritos no abismo, figuras que não pertenciam inteiramente ao céu nem à terra. Eles não surgiram com os homens, nem desceram em missões divinas, como os anjos de outrora. Eram diferentes. Eram os que haviam participado de uma rebelião esquecida pelos homens, mas ainda viva nas regiões celestes. Segundo os antigos relatos, eram parte dos que transgrediram os limites impostos pelo Altíssimo nos dias anteriores ao dilúvio, conforme insinuado em Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses espíritos haviam sido confinados em regiões obscuras, amarrados à espera do juízo. Mas nem todos estavam presos da mesma forma. Alguns haviam escapado das cadeias, vagando pela terra, camuflados nas paixões humanas, nas estruturas dos impérios, nas idolatrias erguidas com mãos inocentes. Outros, segundo as tradições que Salomão começou a estudar, tinham sido selados em vasos antigos, em montanhas escondidas ou sob cidades que nem mesmo Israel conhecia. Eram muitos, mas os que vinham até ele naquele momento faziam parte dessa elite caída. Os 72. Cada um possuía uma natureza específica, uma área de atuação, uma personalidade única. Não eram meras repetições do mal, mas entidades com propósitos detalhados. Havia os que provocavam tormento mental, como pensamentos obsessivos, alucinações, pesadelos e visões aterradoras. Havia os que operavam sobre enfermidades, criando sintomas sem causa física, dores sem explicação. Outros agiam nos relacionamentos, provocando divisão, ciúmes, adultério, assassinato e traições. Alguns se infiltravam em ambientes religiosos, promovendo falsos dons, profecias distorcidas e uma falsa sensação de santidade. E havia ainda os que comandavam multidões, soprando ideologias, revoluções e adoração a falsos deuses. Salomão ouviu tudo, escreveu cada nome, classificou os poderes, anotou suas fragilidades, e em nenhum momento se deu conta de que aquilo que chamava de sabedoria era, na verdade, um afastamento crescente da verdadeira fonte da vida. O livro de Provérbios, que ele mesmo escrevera nos dias da juventude, já alertava: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Mas agora ele já não temia, apenas registrava. Aos poucos, os nomes começaram a se repetir nas sessões. Eles falavam uns dos outros, revelavam hierarquias, disputas internas, pactos antigos. Entre os nomes mais citados estavam Asmodeus, Belzebu,
Balaam, Paimon, Vine, Bael e muitos outros que futuramente seriam encontrados nos grimórios ocultistas da Idade Média. Salomão os conhecia antes que o mundo os nomeasse, e isso o enchia de uma sensação perigosa, a de que havia ultrapassado o limite do saber humano. Estava agora entre os que compreendiam os segredos da criação e da queda, mas sem perceber que compreender, nesse caso, não era o mesmo que dominar. Com o tempo, esses espíritos começaram a colaborar, não por lealdade, mas por necessidade. O anel os forçava, e Salomão os usava, ordenava tarefas, extraía conhecimento, exigia obediência. A relação entre rei e súditos agora incluía criaturas que jamais haviam sido chamadas para servir à luz. E é nesse ponto que algo crucial aconteceu. Salomão começou a crer que estava fazendo o bem. Ele acreditava que estava catalogando os inimigos de Deus, que ao nomeá-los e prendê-los, estava limpando o mundo de influências malignas, que seu trabalho era, de algum modo, uma continuação do propósito divino. O mesmo que construiu o templo, agora usava forças caídas para preparar o caminho do reino. A confusão entre missão e vaidade se tornou irreversível. E quando um homem acredita estar fazendo a vontade de Deus, mesmo caminhando nas trevas, ele se torna perigoso. Salomão mandou registrar os nomes dos 72 em pergaminhos que foram selados e escondidos. Esses registros, segundo as tradições, foram depois reunidos em textos como o Testamento de Salomão e influenciaram toda a tradição esotérica do Ocidente. Mas naquele tempo, eram segredos que apenas o rei conhecia, segredos que ninguém mais ousava tocar. E enquanto isso, no templo em construção, os trabalhadores se moviam, as colunas eram erguidas, o ouro polido. O povo adorava, os sacerdotes cantavam, os sacrifícios eram oferecidos. Mas nos bastidores, os alicerces da nação estavam sendo tocados por mãos invisíveis. Mãos que jamais deveriam estar presentes em qualquer obra consagrada ao Deus de Israel. Os 72 demônios obedeciam, mas não adoravam. Serviam, mas não se rendiam. E isso, para qualquer homem, deveria ser um sinal claro de que algo estava errado. Mas Salomão, envolvido na grandiosidade de seu projeto espiritual, já não via com olhos simples. Ele via com olhos técnicos, frios, administrativos. Os mesmos que um dia foram capazes de discernir a verdadeira mãe diante de um bebê partido, agora não discerniam o abismo que se abria diante de seus próprios pés. Os espíritos relataram histórias. Falaram da criação, da queda de Lúcifer, dos dias antes do dilúvio, da corrupção das cidades antigas, da destruição de Sodoma e Gomorra. Cada relato alimentava ainda mais a curiosidade de Salomão. Ele queria entender tudo, como Deus governa, como os anjos operam, como os demônios se organizam. Mas o problema é que o homem que investiga o mal sem autoridade direta do céu corre o risco de ser seduzido pelo que descobre. E, de fato, algo começou a mudar. Os sonhos de Salomão passaram a ser perturbados. Vozes o chamavam à noite, nomes sussurravam quando ele se deitava. Durante os banquetes, sombras dançavam entre as tochas. Os rostos das concubinas lhe pareciam estranhos, como se escondessem identidades que não eram humanas. Ele continuava operando, mas já não dormia bem, já não sorria, já não escrevia em provérbios. Seu espírito estava ocupado demais tentando compreender forças que foram criadas para nunca serem adoradas. Ainda assim, o catálogo avançava. O número de 72 foi confirmado, reafirmado, selado. Era um ciclo completo. Um exército espiritual invisível, escondido sob os registros da história, mas que agora, pela mão de um rei, havia sido nomeado, classificado e reorganizado. O que ele faria com esse poder ainda era incerto.
Mas uma coisa era clara: os portões haviam sido abertos, e os que passaram por eles jamais voltariam por vontade própria. A presença de Deus, por sua vez, continuava em silêncio. Um silêncio que gritava. Pois às vezes o maior juízo de Deus não é a punição, mas a ausência. E no vazio da presença, Salomão se afundava cada vez mais na ilusão de que controlava aquilo que, na verdade, o observava com paciência, aguardando o momento certo para se rebelar. Os 72 esperavam a construção do templo e a ajuda proibida. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos, investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, os registros do palácio indicavam progresso. O templo do Senhor, a maior promessa dos dias de Davi, tomava forma diante dos olhos do povo. Blocos imensos de pedra eram transportados, entalhes minuciosos esculpidos por artesãos habilidosos, colunas de bronze fundidas com precisão. Do lado de fora tudo era esplendor. Os sacerdotes comemoravam, as tribos reconheciam o cumprimento da antiga promessa. Era a casa de Deus erguida no Monte Sião, como profetado. Mas sob esse mesmo solo, nas profundezas ocultas do palácio, os 72 nomes continuavam sendo chamados, um por um. Não para adorarem, mas para trabalharem. Salomão havia cruzado um limite invisível. Não era mais apenas o homem que controlava os espíritos. Agora ele os empregava. A tarefa? Ajudar na construção do templo. Os antigos relatos que cercam essa fase, embora não canônicos, apontam para algo que, mesmo figurado, revela um dilema espiritual profundo. A mistura entre o sagrado e o profano. A utilização de entidades espirituais corrompidas para erigir um lugar que deveria ser exclusivamente santo. O templo, que fora projetado como morada do Altíssimo, agora recebia, mesmo que ocultamente, o suor e a força de seres que haviam se rebelado contra o céu. As tarefas executadas por esses seres, segundo os textos, iam além do possível para mãos humanas. Moviam pedras que 1000 homens não moveriam. Fundiam metais em temperaturas que nenhuma fornalha da época suportaria. Criavam mecanismos de transporte e arquitetura que ultrapassavam a tecnologia do século. Era como se os céus e a terra estivessem se tocando de forma deturpada. Um avanço de aparência divina, mas com essência distorcida. O povo não sabia, os profetas não falavam. E Salomão, cada vez mais embriagado por sua obra, não questionava. Afinal, o templo estava sendo construído. Era isso que importava, não? Mas a Escritura Sagrada sempre advertiu sobre o tipo de fundação sobre a qual se ergue qualquer obra. O salmista já havia declarado com sabedoria herdada de gerações passadas: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, versículo 1. E era exatamente isso o que estava em jogo. O templo era edificado, sim, mas quem o estava edificando? A realidade espiritual, que Salomão dominava com aparente autoridade, já começava a apresentar sinais de desgaste. Os 72 demônios, antes submissos, tornavam-se impacientes. Alguns resistiam à invocação, outros mentiam nas respostas. O anel ainda funcionava, mas a atmosfera nas sessões já não era a mesma. Salomão começava a sentir calafrios, arrepios, uma opressão invisível que se acumulava nos corredores ocultos da câmara. Mesmo assim, insistia. A obra não podia parar. A construção do templo tornou-se para ele uma obsessão, um legado, uma forma de eternizar seu nome entre os homens e talvez aplacar o silêncio de Deus que continuava absoluto. Mas o Senhor não habitava em obras feitas por mãos humanas.
dizia o futuro livro dos Atos. E mesmo quando escolheu habitar entre o povo, sempre exigiu pureza, separação, santidade. Era isso que o tabernáculo do deserto simbolizava. Cada cortina, cada utensílio, cada ritual apontava para um Deus que é santo, que não compartilha sua glória com outro. Mas ali, nos bastidores da construção, havia outros olhos observando. Não eram os olhos de querubins sobre a arca, eram olhos de seres que um dia brilharam nos céus, mas caíram como estrelas abatidas. Os mesmos que foram lançados para a terra e que agora, sob autoridade forçada, ajudavam a levantar a habitação do Deus que um dia os expulsara. A ironia espiritual dessa realidade era por si só um grito de alerta, mas Salomão não ouvia mais os alertas, apenas os resultados, e os resultados vinham. A cada semana, uma nova etapa concluída. Os salmos de Davi ecoavam nas praças. Os levitas se preparavam para o dia da consagração. O povo trazia ofertas com alegria. Tudo indicava que a bênção estava sobre Israel. Tudo, menos a paz interior do rei. No seu íntimo, a inquietação crescia. Não era medo, era peso. Algo o acompanhava, algo que não saía. Mesmo nos momentos de glória, sentia-se observado. Os rostos dos espíritos que interrogava invadiam seus sonhos. As vozes sussurravam nomes em línguas que ele não compreendia. E o selo em sua mão já não trazia mais a mesma sensação de autoridade. Agora parecia um fardo. Segundo os relatos mais ocultos, Salomão começou a buscar formas de fortalecer o controle. Reforçou os rituais, prolongou os períodos de interrogatório, buscou novos textos de proteção espiritual, vindos de terras distantes. Incorporou símbolos egípcios, fórmulas babilônicas, misturas de tradições que nunca deveriam ter sido colocadas lado a lado com os mandamentos do Deus de Israel. A mistura aumentava, e com ela a corrupção daquilo que, à vista do povo, ainda parecia sagrado. O templo estava quase pronto. Faltavam apenas detalhes, mas a base já estava lançada. Uma base onde o visível e o invisível se misturavam, onde as mãos de homens e os poderes de anjos caídos operavam lado a lado. Era a obra mais bela já construída em Jerusalém. Mas quem olhasse com os olhos do Espírito saberia. Havia rachaduras que nenhum cinzel podia corrigir. E Deus ainda permanecia em silêncio. Esse silêncio que começou com a desobediência agora era o cenário constante da alma de Salomão. Ele já não orava como antes. Suas orações eram discursos, suas palavras, fórmulas. A comunhão deu lugar à manipulação. E onde antes fluía a revelação, agora se estabelecia o controle. O templo, sim, seria consagrado. A glória de Deus, sim, desceria. Mas o preço por tudo aquilo ainda seria cobrado. Pois Deus pode, por vezes, honrar a fé de um povo, mesmo quando seu líder está corrompido. Ele pode responder ao clamor sincero dos que não sabem o que se passa nos bastidores. Mas ele não se deixa enganar. E o trono de Salomão, ainda que reluzente, começava a se inclinar. A ajuda proibida, silenciosa e invisível já deixava marcas. E entre as pedras sagradas daquele templo, repousavam ecos de vozes que não pertenciam ao altar. Ecos que em breve exigiriam mais do que foram forçados a oferecer. Pois nenhuma aliança com as trevas termina sem cobrança. E Salomão ainda não sabia, mas os 72 estavam apenas começando a revelar o que realmente desejavam. A corrupção final. Quando o selo se tornou prisão, o templo estava erguido. As cortinas haviam sido penduradas, os utensílios sagrados consagrados. Os levitas afinavam os instrumentos e as trombetas do grande dia estavam prontas para ecoar. Do lado de fora, Israel parecia viver seu auge.
Mas no espírito de Salomão, uma outra construção se consolidava. Um templo de sombras, invisível, mas real. Ele havia usado o selo, havia interrogado, classificado, dominado. E agora, cercado por segredos, alianças perigosas e conhecimento que ultrapassava o que Deus havia ordenado, Salomão carregava o anel não como uma chave de autoridade, mas como uma prisão. Aquele que um dia pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal, agora havia se tornado um homem de múltiplos discernimentos, muitos deles corrompidos por fontes que jamais deveriam ter sido acessadas. O selo, uma vez símbolo de domínio, agora era seu maior peso. Ele já não o retirava do dedo, não por devoção, mas por necessidade. O selo lhe dava acesso, mas também o mantinha preso em um ciclo que ele já não sabia como quebrar. O nome de Belzebu começou a surgir com mais frequência nas sessões. Os 72 demônios, antes inquietos e desorganizados, agora pareciam se alinhar em torno de um deles. Belzebu, chamado em algumas tradições de Senhor das Moscas, era tido como um dos príncipes das hostes caídas. Seu nome, embora não apareça na narrativa original de Salomão nos livros bíblicos, é mencionado séculos depois por Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, como príncipe dos demônios. Isso sugere que sua influência é duradoura, profunda e silenciosamente organizada. E foi com ele que Salomão quis dialogar. Segundo os registros não canônicos, Salomão teria tentado convocar Belzebu com o mesmo método usado para os demais. Mas algo foi diferente. O ambiente se tornou pesado, o anel tremia. Os escribas temiam entrar na câmara, e quando Belzebu se apresentou, não se curvou como os outros. Olhou nos olhos do rei, sorria, não zombava, apenas observava, como se soubesse que o jogo havia mudado. Belzebu não resistiu à convocação, mas tampouco demonstrou submissão. Ele falou do céu, de sua queda, das divisões nas ordens espirituais, das guerras invisíveis travadas entre os séculos. Revelou segredos que até mesmo Salomão, com todo o seu conhecimento, desconhecia. E ofereceu algo mais: poder. Não apenas sobre os 72, mas sobre legiões. Disse que Salomão poderia ultrapassar as limitações do mundo visível, governar sobre reinos ocultos, dominar os ciclos da vida e da morte, desde que estivesse disposto a pagar o preço. Esse preço não era imediato. Não envolvia pactos escritos com sangue, nem sacrifícios visíveis. Era mais sutil, mais perigoso. Envolvia a entrega contínua da consciência, a aceitação do controle como vocação, a adoração do poder como fim em si mesmo. E Salomão, já imerso na ilusão de que fazia tudo em nome do bem, não percebeu que começava a se curvar, mesmo sem dobrar os joelhos. Foi assim que o selo se tornou uma prisão. O rei já não invocava os espíritos apenas por curiosidade ou controle. Agora buscava revelações que nenhum profeta de Israel havia tido. Começou a escrever textos que misturavam verdades eternas com revelações dos abismos. Suas palavras, antes inspiradas pela sabedoria divina, passaram a carregar peso, densidade e mistério que confundiam mais do que esclareciam. A presença do Espírito do Senhor, que em seus primeiros dias era constante, agora se tornara intermitente. Não se ausentara por completo, pois Deus ainda honra sua aliança, mas já não falava com clareza, já não direcionava com amor. A voz de Deus se tornara um eco distante entre os corredores do coração de Salomão. O livro de Eclesiastes, mais tarde atribuído a ele, revela a amargura de quem viu tudo, teve tudo, e ao final disse: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Essa frase não foi escrita por um jovem animado, nem por um sábio em paz, mas por um homem que carregava o fardo de ter ultrapassado
limites que nunca deveriam ter sido tocados. O anel, segundo algumas tradições, começou a se aquecer nas mãos do rei. Sua presença incomodava, sua luz escurecia. Salomão, antes seguro, agora dormia mal, com pesadelos recorrentes. Sonhava com figuras que o observavam de longe. Os 72 que antes se curvavam, agora apareciam em seus sonhos caminhando entre os corredores do templo. Nunca tocavam o altar, mas se aproximavam, um a um, lentamente. Foi nesse momento que o rei começou a perceber. Não havia mais retorno. Ele havia tocado o que não era permitido, havia recebido o que não fora dado, e mesmo tendo erguido o templo, havia negligenciado o verdadeiro altar, o altar do coração. E nesse altar, o fogo já havia se apagado. Salomão passou a consultar Belzebu com mais frequência. Buscava respostas, mas recebia enigmas, esperava direção, recebia propostas, e cada vez que o fazia, o anel pesava mais. Os escribas começaram a temer o rei. Os sacerdotes já não o chamavam com frequência. A corte murmurava. Havia algo sombrio no ar. Os textos registram que Salomão começou a escrever símbolos, círculos, estrelas, nomes impronunciáveis. Mandou gravar desenhos no chão da câmara secreta. Preparou utensílios que jamais foram usados nos rituais do templo. Criou espaços onde apenas ele entrava. E ali, em meio ao incenso e ao silêncio, acreditava estar desvendando os maiores mistérios da existência. Mas, na verdade, estava apenas se aprofundando em sua própria queda. A sabedoria que o havia elevado aos céus agora o arrastava para as profundezas. Pois quando o dom é separado da obediência, ele se torna maldição. E quando o poder é usado sem temor, ele se transforma em escravidão. Salomão, o rei que começou pedindo sabedoria, agora caminhava entre os escombros de uma mente atormentada. Não por castigo direto, mas por consequência inevitável. O selo continuava ali, brilhante, imponente. Mas seu brilho já não vinha da luz do céu. Era um brilho falso. Refletia não a presença de Deus, mas o reflexo das escolhas de um rei que trocou a simplicidade do temor pelo fascínio do controle. E, enquanto isso, nos bastidores da realidade, os 72 aguardavam, observavam, esperavam o momento de cobrar o preço. Pois nenhuma autoridade que se exerce sobre as trevas permanece sem que as trevas, em algum momento, queiram reverter o jogo. E esse momento estava se aproximando. A rebelião dos demônios e o exílio. Do rei, a pressão espiritual que rodeava Salomão havia se tornado insuportável. O selo já não representava autoridade. Representava um pacto não declarado. Uma aliança tácita firmada no orgulho de um coração que outrora foi puro, mas que agora tremia diante das consequências do que havia permitido entrar. Os 72 nomes que ele anotara cuidadosamente em seus pergaminhos começaram a se comportar de maneira distinta. Os mesmos que outrora se curvavam mediante o anel agora falavam com ambiguidade. Respondem com sarcasmo ou em silêncio absoluto, como se estivessem apenas esperando uma ordem que não vinha mais do rei, mas de outro lugar, mais profundo, mais escuro. Belzebu havia deixado de ser um interrogado. Ele falava por vontade própria, dava conselhos, semeava sugestões. A presença que antes causava temor agora era recebida com certa familiaridade. E é justamente nesse momento que os textos antigos registram uma das viradas mais sombrias da vida de Salomão. A traição invisível das entidades espirituais que ele julgava controlar. Asmodeus, um dos 72, era descrito como sutil, persuasivo e com sede por liberdade. Enquanto Salomão se envolvia cada vez mais com os segredos revelados por Belzebu, Asmodeus tramava em silêncio. Segundo os relatos preservados na literatura rabínica e em tradições posteriores, Asmodeus observava cada ritual, cada gesto do rei.
esperando um momento de descuido. E esse momento chegou, durante uma das sessões em que Salomão buscava desvendar os chamados nomes maiores dos céus, aqueles que, segundo ele, dariam poder absoluto sobre todas as forças da criação. Algo aconteceu. Um erro, uma distração, talvez uma hesitação espiritual. O selo, por um breve momento, foi removido do dedo, e naquele instante, Asmodeus o tomou. O texto tradicional afirma que o anel foi lançado ao mar. Desprezado, desprevenido, Salomão viu seu maior instrumento de controle desaparecer diante de seus olhos. O espírito que ele acreditava dominar, agora o dominava. Asmodeus não apenas tomou o anel, tomou o trono, assumiu a forma do rei, enganou seus servos, sentou-se no palácio e governou em seu lugar. E o verdadeiro Salomão foi lançado ao exílio, expulso do próprio reino, esquecido. A Bíblia, em 1º livro dos Reis, capítulo 11, registra que o Senhor se indignou contra Salomão porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Embora não mencione diretamente essa queda espiritual com os 72, o texto sagrado confirma que Deus levantou adversários contra ele. Um deles foi Hadad, o Edomita. Outro, Rezon, filho de Eliada, e também Jeroboão, servo de Salomão, que mais tarde se tornaria rei das 10 tribos do norte. O que os registros espirituais e históricos apontam, portanto, é que o declínio de Salomão foi tanto interno quanto externo. O reino que parecia inabalável começou a ruir. Salomão vagou por terras distantes. Há versões que dizem que foi para a costa do Líbano, outras para o deserto ao sul de Judá. Disfarçado, vivendo entre comerciantes, dormindo em casas humildes, trabalhando como servo. Ninguém o reconhecia. O rei mais sábio e mais rico do mundo agora lavava os pés de estrangeiros, trabalhando dia e noite, sem nome, sem glória, sem trono. Aquele que comandou os 72 agora sequer comandava sua própria identidade. As noites eram cheias de lembranças. Ele via os rostos dos demônios, ouvia os sussurros que antes o bajulavam, mas que agora zombavam. Sentia o peso das palavras que pronunciou, dos segredos que escreveu, das permissões que concedeu. Não havia mais controle, não havia mais voz divina. Apenas o silêncio. O mesmo silêncio que começou com as concessões pequenas, agora havia se tornado absoluto. Um silêncio que doía mais que qualquer punição. Mas o exílio é, muitas vezes, o terreno da redenção. E foi nesse contexto que uma cena curiosa e simbólica ocorreu. Certo dia, enquanto caminhava entre os pescadores, Salomão recebeu uma porção de peixe, simples, assado no fogo. E dentro daquele peixe, segundo a tradição, encontrou algo, o anel, o mesmo que havia sido lançado ao mar, devolvido não por poder, mas por misericórdia. Um lembrete de que o Senhor ainda o via, ainda o buscava, ainda o amava. Pois mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Ao retornar para Jerusalém, Salomão não o fez com exércitos, não reconquistou o trono pela força. Segundo os relatos, convocou uma última vez a presença do céu. Invocou o nome do arcanjo Rafael, aquele que é descrito em Tobias, capítulo 12, como um dos 7 que estão sempre prontos a entrar, na presença da glória do Senhor. Rafael, o curador, o restaurador. E foi ele quem, segundo os escritos antigos, libertou Salomão do jugo de Asmodeus e restaurou a ordem em Israel. Mas o rei não era mais o mesmo. Não havia discurso, não havia celebração. A glória do primeiro tempo dera lugar ao peso de uma consciência marcada. O trono foi recuperado, mas o espírito do rei jamais retornou ao que era. Salomão tornou-se silencioso, introspectivo. Já não escrevia com a ousadia de antes. Os textos do fim de sua vida
como o Eclesiastes, carregam um tom de melancolia, de arrependimento, de constatação tardia. Vanidade de vaidades, tudo é vaidade. A rebelião dos demônios havia deixado cicatrizes. Cicatrizes invisíveis, mas profundas. O templo permanecia de pé, mas agora com a consciência de que, por um tempo, forças impuras haviam tocado suas bases. O povo o adorava, os sacrifícios continuavam, mas Salomão já sabia. O que foi feito não poderia ser desfeito. A misericórdia de Deus permitiu sua restauração, mas os ecos do que ele viu, do que ele soube e do que ele permitiu, jamais o deixariam. Os 72, uma vez dispersos, jamais voltaram a se reunir como antes. Mas suas sementes estavam plantadas, e seus nomes, sussurrados pelos séculos, passariam a circular entre os ocultistas, os feiticeiros, os magos. Salomão havia aberto um portal, e mesmo que o tivesse fechado, as rachaduras permaneceram. Ao fim de sua vida, Salomão já não se apresentava como o rei sábio, mas como o homem que viu tudo, que teve tudo, e que, mesmo assim, caiu. Um aviso, um lembrete, um espelho, porque nenhum homem, por mais ungido que seja, está acima do temor do Senhor. O silêncio de Salomão e o juízo final. O retorno ao trono não foi uma coroação, foi uma restituição silenciosa. Não houve celebrações públicas nem festas espalhafatosas, apenas o eco contido de um reino que parecia retomar a ordem, enquanto no coração do rei se desenhava uma cicatriz que o tempo não apagaria. Salomão, restaurado ao governo de Israel, voltou ao palácio como um homem envelhecido não pelo tempo, mas pelo peso do que havia visto, conhecido e feito. O templo estava de pé. As atividades sacerdotais seguiam. O povo oferecia sacrifícios, cantava salmos, ajoelhava-se no pátio santo. Mas dentro do rei havia um santuário em ruínas. Os textos não registram nenhuma grande realização espiritual de Salomão após esse retorno. Não há novas orações como a que consagrou o templo. Não há provérbios inspirados como os que fluíam de seus lábios nos primeiros dias. O que existe é o silêncio. Um silêncio que neste ponto da história já não vinha apenas de Deus. Era também o silêncio de um homem que viu o que não deveria ver, que usou o que não deveria tocar e que entendeu tarde demais. Que sabedoria sem temor se transforma em condenação. A Escritura é precisa. No primeiro livro dos Reis, capítulo 11, encontramos a sentença final. E o Senhor indignou-se contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. A menção a 2 visitas divinas não é acidental. Elas são o testemunho de que Salomão não pecou por ignorância. Ele foi advertido. Deus lhe apareceu. E mesmo assim, ele escolheu andar por caminhos ocultos. Não há registros bíblicos detalhados de sua morte. Apenas um relato sóbrio. E dormiu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 43. Não há visões, nem manifestações celestiais. Não há anjos, nem voz do céu. Há apenas um fim tão discreto quanto profundo. A ausência de glória em sua morte contrasta com a exuberância de seu reinado, e essa lacuna carrega um peso, um juízo silencioso. Mas mesmo nesse fim melancólico, há uma mensagem. Pois ao analisar sua trajetória completa, algo se revela. Salomão não foi rejeitado como Saul. Deus não o substituiu imediatamente, não o destronou com fúria. Permitiu que cumprisse seus dias, talvez como forma de preservar a aliança com Davi. Ou talvez como um lembrete vivo de que até os grandes caem e que a sabedoria, se não for regada com humildade, pode se transformar na escada da própria queda. Há uma beleza trágica no livro de Eclesiastes.
Um Salomão já idoso, escrevendo palavras que carregam o peso do tempo e da consciência. Não há exaltação, há reflexão. Não há conselhos triunfais, mas confissões. Entre as frases, é possível ouvir o lamento de quem descobriu que o verdadeiro sentido da vida não está nas construções, nem no conhecimento, nem no domínio, mas no temor do Senhor. E é isso que ele escreve, como se quisesse deixar registrado seu último esforço de redenção. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Essa frase é mais do que um ensinamento. É uma confissão de um rei que andou por caminhos celestiais e infernais, que reinou sobre Israel e sobre os 72 espíritos caídos, que construiu o templo do Senhor e, ao mesmo tempo, abriu portais invisíveis onde jamais deveria ter pisado, que foi amado por Deus e, mesmo assim, permitiu que seu coração fosse dividido por 1000 alianças. O silêncio de Salomão no final de sua vida é, na verdade, um aviso ensurdecedor. Um testemunho para todos que pensam que o conhecimento é suficiente, que o domínio espiritual garante segurança, que os dons substituem a obediência. Salomão é o retrato do homem que teve tudo: poder, riqueza, sabedoria, unção, e que ainda assim se perdeu. Mas talvez o maior mistério de sua vida esteja justamente nesse paradoxo. Deus o amou, Deus falou com ele, Deus o usou e ainda assim permitiu que ele caísse, porque há momentos em que o Senhor, em sua soberania, deixa que as escolhas do homem se tornem caminhos de dor, não para a destruição final, mas para a edificação de gerações futuras. O nome de Salomão jamais foi apagado. Jesus o menciona nos evangelhos. O Novo Testamento reconhece sua glória. O templo que ele construiu foi visitado pelo próprio Filho de Deus. E talvez seja nesse ponto que o círculo se fecha. No local onde Salomão usou forças impuras para erguer colunas, Jesus pisou com pés santos para purificar os que ali buscavam redenção. A advertência está feita, o selo foi tirado, os 72 foram dispersos. O templo permaneceu por um tempo, mas também caiu séculos depois, como símbolo de que nenhuma estrutura espiritual construída sem base sólida permanece para sempre. Mas o ensinamento de sua vida ecoa até hoje. E diante desse eco, cada um precisa se perguntar: o que estamos construindo? Com quem temos feito aliança? De onde vêm as vozes que ouvimos quando Deus silencia? A história de Salomão não é apenas sobre um rei, é sobre nós, é sobre escolhas, sobre o fascínio pelo oculto, sobre a linha tênue entre a revelação divina e a curiosidade perigosa. E, acima de tudo, é sobre a graça que ainda nos alcança, mesmo quando nos perdemos entre os salões de ouro e os corredores da vaidade. Hoje, fomos confrontados com um dos maiores paradoxos das Escrituras. Um homem que começou sua jornada ouvindo a voz de Deus e a terminou em silêncio. Um rei coroado com sabedoria, riqueza e autoridade, que escreveu provérbios que atravessaram gerações, que edificou o templo mais glorioso da história de Israel, mas que, ao final de seus dias, não deixou registrado um último cântico, nenhuma oração ardente, apenas um suspiro, um lamento escondido entre as linhas de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É doloroso perceber que alguém tão amado por Deus, que teve encontros diretos com o Senhor, que foi privilegiado com dons extraordinários, terminou sua caminhada com um coração dividido. E essa é, talvez, a maior advertência de toda a sua história, porque Salomão nos revela que dons não são garantia de permanência, que conhecimento não substitui intimidade, que glória humana não preenche o vazio que só a presença de Deus pode ocupar.
Salomão foi grande, mas não foi perfeito. Assim como Davi, seu pai, que apesar de ser homem segundo o coração de Deus, tropeçou em adultério e assassinato. Assim como Moisés, que viu a sarça ardente, que recebeu as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus, mas não entrou na terra prometida. Assim como Sansão, forte o suficiente para derrubar colunas, mas fraco diante de suas próprias paixões. Como Noé, que salvou a humanidade em sua geração, mas caiu em embriaguez. Como Pedro, que andou sobre as águas, mas negou o Mestre diante de uma fogueira. Como Paulo, que carregava espinhos na carne e dizia: "O bem que quero, esse não faço." A Bíblia não mascara as falhas dos seus personagens. Ela as expõe, não para envergonhá-los, mas para nos ensinar que nenhum deles é o nosso modelo final. Eles foram homens e mulheres escolhidos, sim, mas também falhos, humanos, quebrados. E todos eles, de alguma forma, apontam para alguém maior, alguém que não errou, alguém que não falhou. Alguém que não se deixou vencer pela vaidade, pela idolatria, pela dúvida, pelo medo, nem pela morte. Esse alguém é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Rei. Aquele que não se corrompeu com o ouro, com o poder, com as tentações espirituais ou políticas. Aquele que diante das ofertas de Satanás no deserto não cedeu. Que diante dos elogios dos homens permaneceu humilde, que diante da cruz não hesitou. Cristo é o templo que não pode ser corrompido. É o sumo sacerdote que nunca ofereceu sacrifícios impuros. É o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem culpa. É a pedra angular que jamais se racha. É a sabedoria de Deus encarnada. Aquele que, diferentemente de Salomão, não apenas conheceu os mistérios do céu, ele mesmo é o mistério revelado. É por isso que hoje, enquanto relembramos tudo o que Salomão viveu, seus erros, suas glórias, seus pecados e sua dor, o nosso coração se curva não diante da figura de um rei humano, mas diante daquele que é chamado de Rei dos Reis. Aquele que reina eternamente e em quem não há sombra de variação. Cristo é a resposta para o que nem Salomão compreendeu. Ele é a palavra que quebra o silêncio, a presença que invade o vazio, a luz que dissipa as sombras dos 72, o selo que não oprime, mas liberta, o altar onde não há mais sangue de animais, mas onde flui graça e vida abundante para todo aquele que crê. E talvez neste momento você esteja se vendo um pouco em Salomão. Talvez tenha começado bem, talvez já tenha sentido a presença de Deus, talvez já tenha orado com fervor, servido com amor, ouvido a voz do Espírito, mas com o tempo foi se afastando, foi fazendo pequenas concessões, permitindo que altares estranhos se levantassem dentro da alma. E hoje talvez também esteja em silêncio, mas escute, há uma voz chamando por você, uma voz que não vem do trono de Salomão, mas do madeiro onde Cristo foi crucificado. Uma voz que diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Essa voz é a única capaz de restaurar aquilo que o orgulho destruiu, de reconstruir o templo que o pecado profanou, de fazer novo tudo aquilo que parece ter sido perdido. Você não precisa terminar como Salomão. O seu fim não precisa ser marcado por silêncio e lamento. Em Cristo, há restauração, há perdão, há vida, há um novo começo. E é por isso que, com amor, fé e urgência, queremos fazer um convite. Hoje, se você deseja se reconciliar com o nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Esse ato simples é um passo de fé. Uma declaração diante dos homens, dos céus e até do invisível. Se você já é de Cristo, declare também nos comentários: "Amém."
Essa pequena palavra carrega o peso de quem crê, de quem permanece, de quem compartilha a verdade. Compartilhe essa mensagem. Não guarde o que pode salvar. O mundo precisa lembrar que reis caem, profetas falham, sábios erram, mas Cristo permanece inabalável. E até que Ele volte, permaneça nele. Até a próxima.